O choro do bebê ecoou pela cozinha como um trovão inesperado, rasgando o silêncio da madrugada lisboeta, enquanto João, com mãos trêmulas de exaustão, erguia o corpinho frágil de Miguel contra o peito. Ele não era apenas um cozinheiro de rua, pai solteiro e gay assumido em uma cidade que ainda sussurrava julgamentos. Naquela noite, com o leite morno derramando-se pelo avental manchado, ele jurou que nada, nem a solidão, nem o ódio velado dos vizinhos, o separaria do filho que o universo lhe entregara como um milagre e uma maldição. Mas, do lado de fora da janela embaçada, uma sombra observava, Sofia, a herdeira impiedosa de um império de vinhos do Douro, cujos bilhões não compravam o calor que via ali, e que, pela primeira vez em décadas, sentia o coração implorar por lições que o dinheiro nunca ensinou. João limpou o rosto suado com o dorso da mão, o aroma de azeite e alho ainda impregnado na pele após o turno interminável no seu pequeno restaurante em Alfama. Miguel, com apenas 6 meses, havia sido deixado à sua porta numa cesta improvisada meses antes, um presente anónimo de um amor fugaz que terminara em tragédia. O parceiro de João, um artista errante, falecera em um acidente de carro nas curvas sinuosas da Serra da Arrábida, deixando para trás não só luto, mas essa vida minúscula, órfã e dependente. Tu és meu agora, pequeno, murmurou João, embalando o bebê enquanto o sol nascente tingia as azulejos da cozinha de tons rosados. Ele era um homem de contrastes, forte como o vinho tinto que fervia em suas panelas, mas frágil como o vapor que subia das sopas que preparava para os idosos da vizinhança. Assumir a paternidade como gay em Portugal, mesmo na era da igualdade legal, significava navegar por olhares enviesados no mercado da Ribeira, sussurros de pecado nas confissões da sede de Lisboa, e a solidão que se instalava como névoa no Tejo ao anoitecer. Do outro lado da cidade, no opulento palacete de Belém com vista para o mosteiro dos Jerónimos, Sofia acordava de mais uma noite insones, o peso de uma fortuna construída sobre vinhedos ancestrais que pareciam sufocá-la. Aos 42 anos, ela era a rainha dos negócios, uma bilionária que negociava fusões com a frieza de um inverno minhoto, mas cujo coração, marcado por um casamento arranjado fracassado e uma orientação sexual que escondera por medo do escândalo familiar, batia agora em ritmo irregular. Sofia era bissexual, um segredo guardado como um vinho raro em adegas escondidas, e suas tentativas de amor, afés discretos com mulheres em Paris ou homens em Nova York, sempre terminavam em cinzas, pois nada preenchia o vazio de uma infância sem afeto, sob o jugo de um pai patriarcal que via emoções como fraqueza. Naquela manhã, folheando relatórios financeiros em seu tablet, uma notícia aleatória sobre um cozinheiro gay salvando almas com comida, em um blog local a fez pausar, uma foto granulada de João, sorrindo exausto com Miguel no colo, durante uma feira gastronómica no Lisboa Factory. Algo nela se quebrou, ou se acendeu. Eu preciso disso, pensou, e sem hesitar, pegou o casaco e dirigiu seu Bentley pelas ruas empedradas de Lisboa, ignorando o motorista que insistia em acompanhá-la. O encontro aconteceu como um acidente cósmico, na entrada abarrotada do restaurante de João, Sabores do Tejo, um espaço modesto encravado entre casas de fado e lojas de souvenirs. Sofia, vestida com jeans e uma blusa solta para disfarçar sua aura de elite, tropeçou em uma caixa de vegetais, derrubando abacates no chão. João, saindo da cozinha com Miguel choramingando no selim contra o peito, curvou-se para ajudar, seus olhos castanhos encontrando os dela, verdes como as vinhas do Douro, em um instante que pareceu esticar o tempo. Desculpe, senhora, estes abacates são teimosos como o mar, brincou ele, com o sotaque alentejano que carregava desde a infância em Évora. Sofia, atonita, não conseguiu conter o riso genuíno, o primeiro em meses. Eu sou Sofia. E você? Você é o homem que alimenta bebês chorões no meio da noite, não é? A pergunta saiu impulsiva, e João ergueu uma sobrancelha, protegendo instintivamente o filho. Como sabe disso? E por que isso importa? O ar entre eles crepitou com uma tensão invisível, misturando curiosidade e cautela, ele, o outsider rotulado, ela, a intocável que ansiava por toque humano. Enquanto João preparava uma mesa improvisada no canto do restaurante, ainda vazio àquela hora, Sofia observava cada gesto, a forma como ele aquecia o leite no fogão de lenha, cantando baixinho uma saudade de Amália Rodrigues para acalmar Miguel, cujos olhinhos finalmente se fecharam em paz. Eu construí um império, confessou ela, girando um copo de vinho branco que ele servira casualmente, mas nunca aprendi a amar de verdade. Meu pai me ensinou a conquistar mercados, não corações. E você? Como faz isso? Com um bebê, sozinho, sem rede de segurança. João pausou, o peso da pergunta enquanto suas próprias noites de dúvida, quando o preconceito de um cliente homofóbico o forçara a engolir lágrimas atrás do balcão. Amor não se aprende em salas de aula ou conselhos de administração, Sofia. Ele vem sujo, como cebola cortada que arde os olhos, mas nutre a alma. Miguel me ensina todo dia, chore, mas levante, AME, mesmo que doa. As palavras pairaram, e por um momento, o restaurante pareceu pequeno demais para a vulnerabilidade que se desenhava ali, uma ponte frágil sobre abismos de classe e identidades. Dias se transformaram em semanas,
e Sofia tornou-se uma presença constante, disfarçada de investidora interessada no negócio de João. Ela financiava discretamente reformas no restaurante, azulejos novos inspirados nos de Sintra, um berçário improvisado na copa, mas o que buscava não era retorno financeiro. Era a lição que via na rotina de João: trocar fraldas entre panelas ferventes, rir com Miguel babando em colheres de sopa de bacalhau desfiado, enfrentar olhares de julgamento no mercado da Baixa quando passeava com o filho no carrinho. João, inicialmente desconfiado: o que uma mulher como você quer com um cozinheiro gay e um bebê? Começou a baixar as defesas, compartilhando histórias de sua juventude em Évora, onde o primeiro beijo com um rapaz no festival de folclore fora tanto êxtase quanto terror, sob a sombra da igreja matriz. Sofia, por sua vez, revelava fragmentos: o casamento forçado com um executivo que havia como troféu, o caso secreto com uma enóloga francesa que terminara em chantagem velada, o medo de herdar não só fortunas, mas a frieza emocional de sua linhagem. Mas o conflito irrompeu como uma tempestade atlântica, numa noite de gala beneficente no Casino Estoril, onde Sofia, pressionada pela família, apresentara João como seu novo chefe particular. Os flashes dos fotógrafos capturaram o momento: João, elegante em um smoking alugado, com Miguel dormindo nos braços de uma babá contratada, ao lado de Sofia em um vestido de alta costura. Os tabloides explodiram na manhã seguinte: bilionária e o pai solteiro gay, romance escandaloso ou lavagem de imagem. Alimentando fofocas que misturavam homofobia latente com inveja classista. João, lendo as manchetes no seu telemóvel enquanto preparava o pequeno almoço para Miguel, sentiu o estômago revirar. Você me usou, Sofia. Para polir sua imagem de progressista, gritou ele ao telefone, a voz embargada pela traição que doía mais que qualquer corte de faca. Ela correu para a Alfama sob chuva torrencial, batendo à porta encharcada, os olhos vermelhos de choro. Não. Eu te trouxe para mostrar ao mundo o que eu vejo, amor real. Mas eu errei, João. Me ensina a consertar isso, como você conserta uma sopa queimada. A reconciliação veio devagar, tecida em conversas sussurradas na varanda do restaurante, com o som das gaivotas sobre o Tejo como testemunha. Sofia confessou seu pavor mais profundo, o medo de ser vista como defeituosa por sua bissexualidade, um segredo que sua mãe, devota de Fátima, a forçara a enterrar. João, tocado pela Roness, compartilhou sua própria ferida, o abandono do parceiro não só pela morte, mas pela família dele, que negava a existência de Miguel por vergonha. Juntos, eles enfrentaram o primeiro grande teste, uma manifestação anti-LGBTQ mais organizada por conservadores em Coimbra, onde o restaurante de João fora alvo de boicotes online. Sofia, usando sua influência, mobilizou aliados nos média, transformando o escândalo em uma campanha de solidariedade, jantares beneficentes com pratos de João, doados para abrigos de jovens que eram expulsos de casa. Mas o verdadeiro clímax veio quando Miguel adoeceu gravemente, uma febre alta que o levou ao hospital de Santa Maria, e João, sozinho na sala de espera, desabou em prantos pela primeira vez desde a perda do amor de sua vida. Sofia chegou como um furacão, ignorando protocolos VIP para sentar ao lado dele no chão frio, segurando sua mão trêmula. Eu não sou mãe, nem amante, mas sou sua amiga, João. Deixa eu aprender a amar assim, sem condições, sem contratos. Naqueles minutos eternos, enquanto médicos corriam, algo se transformou, não em romance, mas em um laço mais profundo, uma família escolhida que desafiava rótulos. Miguel recuperou-se, e com ele, a confiança entre eles. Mas o destino guardava uma reviravolta. Durante a recuperação, uma carta anônima chegou ao palacete de Sofia, revelando que o doador secreto de Miguel era, na verdade, um meio-irmão dela, um homem gay que fugira da família anos antes, deixando o bebê como ponto para a reconciliação. O choque abalou Sofia: eu tenho um irmão. E ele confiou em você para nos unir. João, atordoado, viu nisso não só um segredo familiar, mas a ironia cruel do universo. O amor que ele ensinava era o elo que curaria feridas que nem sabia existirem. A descoberta propiciou uma jornada de cura, levando-os às Vinhas do Douro, onde Sofia confrontou o passado em uma adega familiar abandonada. Lá, sob estrelas que pareciam uvas maduras no céu alentejano, espera, doriense, ela leu a carta final do irmão: ensina a amar como você ama, João. Sem medo. Lágrimas misturaram-se ao vinho tinto que brindaram, e João, com Miguel agora risonho no colo, prometeu: amor não é posse, Sofia. É partilha, mesmo nas sombras. De volta a Lisboa, o restaurante floresceu como um farol, noites de fado com histórias queer, workshops de culinária para casais LGBTQ+, e Sofia, agora abertamente bissexual em uma entrevista bombástica na RTP, declarando: eu supliquei para aprender amor de um pai solteiro gay, e ele me deu uma família. Mas o ápice da tensão veio quando o pai de Sofia, o patriarca impiedoso, invadiu o restaurante em fúria, acusando-a de manchar o nome da família. Você e esse. Aberração, rugiu ele, apontando para João. O confronto foi elétrico,
e quando pelas ruas estreitas de Alfama como um dueto de fado trágico. João, com Miguel protegido nos braços, enfrentou o homem pela primeira vez, aberração. Eu sou o homem que salvou seu neto de uma porta fria, que cozinha com o coração que sua família enterrou em adegas frias. Sofia, tremendo mas resoluta, defendeu: pai, o amor que eu aprendi aqui não é fraqueza, é força. E se você não o vê, perca-me. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro tímido de Miguel, que estendeu as mãozinhas para o avô relutante. Em um gesto inesperado, o velho cedeu, tocando o neto pela primeira vez, lágrimas sulcando o rosto envelhecido. Eu errei, filha. Ensina-me também. Aquele momento, um clímax de redenção, dissolveu anos de preconceito, transformando inimigos em aliados improváveis. Anos depois, com Miguel correndo pelos vinhedos do Douro em visitas anuais, João e Sofia olhavam para o horizonte, o sol poente pintando o rio de ouro. O restaurante expandira-se para uma rede de sabores do amor, financiada por Sofia mas guiada pelo coração de João, um refúgio para famílias que era em todo Portugal. Eles haviam superado não só entendimentos errados, como o boato inicial de romance que quase os separara, mas preconceitos enraizados, virando-os em pontes. Sofia, agora mentora de jovens bilionárias que era, sussurrava para João: você me ensinou que amor é como um bom caldo, demora, mas aquece para sempre. Ele sorria, Miguel agora um menino de 5 anos puxando sua mão, e você me mostrou que até bilhões podem caber em um abraço. Na brisa do Tejo, sua história ecoava, não como escândalo, mas como legado de amor que alimentava almas, um prato de cada vez. A calmaria pós-confronto durou pouco, pois o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, reservava novas tormentas. Miguel, agora com 2 anos, começava a balbuciar palavras: papá, para João, tiá, para Sofia, e o trio formava uma unidade inquebrantável, passeando pelos jardins do Castelo de São Jorge, onde ecos de reis medievais pareciam aprovar sua união improvável. João expandia o menu do restaurante com pratos fusion, cataplana de mariscos com toques alentejanos, inspirados nas raízes de sua mãe, uma viúva que, inicialmente resistente à orientação do filho, agora enviava cestos de ervas silvestres de Évora, acompanhados de cartas tímidas de orgulho. Meu menino, você cozinha como eu, mas ama como os anjos, escrevera ela uma vez, um bálsamo para as cicatrizes de rejeição juvenil. Sofia, por sua vez, navegava águas turbulentas no conselho da família. Seu coming out bissexual, amplificado pela mídia, provocara cisões, primos distantes boicotavam reuniões, tias devotas rezavam novenas em Fátima por sua conversão, mas também abrira portas, parcerias com ONGs LGBTQ+, nos Açores, onde jovens isolados encontravam eco em sua história. Ela e João Seu autoravam um livro, Lições de Caldo e Coração, um best-seller que misturava receitas com reflexões sobre paternidade que era e vulnerabilidade de elite, ilustrado com fotos de Miguel lambuzado de farinha. Mas o conflito latente surgiu de uma fonte inesperada: Ana, uma ex-amante de Sofia de seus dias em Bordeaux, uma designer de moda francesa que reaparecer em Lisboa para uma semana de moda no Time Out Market. Ana, com seu charme parisiense e ciúmes velados, insinuava em jantares casuais: você trocou paixão por caridade doméstica. Esse cozinheiro é só um acessório para sua redenção. João, ouvindo fragmentos por acidente durante uma visita de Ana ao restaurante, sentiu o velho veneno da insegurança corroer. Ele nunca vira Sofia como algo além de amiga, seu coração ainda pertencia ao fantasma do parceiro perdido, e a atração por homens era um farol inabalável, mas a insinuação de ser acessório revivia fantasmas de sua juventude, quando namorados o trocavam por opções mais normais. Sou eu o problema aqui, questionou ele a Sofia numa noite chuvosa, enquanto limpavam a cozinha após o fechamento, Miguel dormindo no quarto dos fundos. Ela, exausta de negociações, explodiu: Ana é passado, João. Ela não entende o que nós construímos, uma família que o dinheiro dela nunca poderia comprar. Mas as palavras feriram, e João, impulsivo, sugeriu uma pausa: talvez você precise de espaço para decidir o que quer de verdade. Amor ou piedade? Sofia saiu porta afora, o eco de seus saltos nas pedras de Alfama como um adeus prematuro. A separação temporária foi um vórtice de dor, amplificado por um incidente que abalou as fundações. Durante uma feira gastronómica em Óbidos, com suas muralhas medievais como cenário, João foi confrontado por um grupo de ativistas radicais, não quer, mas puristas da culinária portuguesa que o acusavam de contaminar tradições com agendas modernas. Um deles, um crítico influente com laços na imprensa conservadora, derrubou uma panela de caldo de peixe, gritando: isso é o que acontece quando invertidos brincam de família. A briga física foi evitada por pouco, mas as fotos viralizaram, reavivando o escândalo inicial e atraindo trolls online que ameaçavam o restaurante. Sozinho com Miguel, João afundou em depressão, cancelando entregas, ignorando chamadas, cozinhando apenas o básico para sobreviver. Sofia, em Paris para uma fusão de negócios, viu as notícias no hotel e sentiu o pânico:
eu o abandonei quando ele mais precisava. Voou de volta, batendo à porta de madrugada, encontrando João encolhido no chão, rodeado de potes vazios. Eu voltei para aprender mais, suplicou ela, ajoelhando-se ao lado dele, ignorando a farinha que sujava seu tailier. Ana era ilusão, você é real, ensina-me a lutar por isso, como você luta por Miguel. As lágrimas deles se misturaram no chão frio, e naquela vulnerabilidade, uma revelação. Sofia descobriu, através de uma pesquisa impulsiva, que Ana orquestrara as insinuações para reconquistá-la, inclusive vazando dicas para os puristas como vingança. O confronto com Ana aconteceu num café encheado, onde Sofia, pela primeira vez, ergueu a voz: você me via como troféu, mas João me vê como igual. Saia da minha vida. A ruptura foi catártica, fortalecendo o laço com João. Agora, eles instituíram noites de confissão, onde compartilhavam medos sob estrelas, com Miguel como âncora inocente. Mas o verdadeiro High Stakes veio com uma oportunidade que testou lealdades, um reality show gastronómico nacional, Sabores de Portugal, convidara João como mentor, mas com uma cláusula: ele deveria esconder sua vida pessoal para evitar controvérsias. Sofia, assessora legal, pressionou: aceite, é exposição grátis. João recusou, temendo trair sua identidade: se eu esconder Miguel e quem sou, de que vale cozinhar com o coração? O impasse levou a uma briga épica, e quando pelas ruas de Belém, onde Sofia gritava: você é teimoso como um touro de Campina. Ele rebateu: e você é cega como um vinho turvo. A tensão culminou quando, durante as filmagens preliminares em Évora, um produtor confidenciou a João um suborno para suavizar sua imagem, e Sofia, infiltrada, gravou a conversa, expondo a corrupção em uma coletiva de imprensa que abalou a emissora. A vitória foi doce, mas custosa. Ameaças anônimas surgiram, culminando em uma noite de vandalismo no restaurante, com janelas quebradas e grafites homofóbicos. João, protegendo Miguel nos braços, chamou Sofia em pânico, e ela chegou com seguranças privados, mas mais importante, com o pai, agora aliado relutante, que usou contatos políticos para investigar. O culpado. Um rival empresarial de Sofia, invejoso de sua fraqueza sentimental. O escândalo derrubou o rival, mas deixou cicatrizes. João questionou se sua amizade valia o perigo. Talvez devêssemos nos afastar, murmurou ele. Sofia, com olhos flamejantes, respondeu: afaste-se se quiser, mas saiba que aprendi amor o suficiente para lutar sozinha, por você, por nós. Aquele ultimato forçou João a confrontar seu medo de dependência, levando a uma viagem curativa para os Algarves, onde praias douradas e falésias dramáticas testemunharam promessas renovadas. Nas falésias de Sagres, onde o vento uivava histórias de navegadores perdidos, João e Sofia reconstruíram pontes com conversas que duravam até o amanhecer. Miguel, chapinhando na areia de Lagos, ria inocente, alheio às tempestades adultas, e era ele quem unia os fragmentos. Ele é nosso farol, disse Sofia, enterrando os pés na areia úmida, enquanto João preparava um piquenique de sardinha assada e pão de milho. Ali, longe das luzes de Lisboa, ela revelou um segredo guardado: cartas de seu irmão perdido, encontradas em um cofre familiar, detalhando anos de exílio autoimposto após um affaire escandaloso com um político conservador. Ele me escreveu: proteja o menino que eu deixei. Ele é o amor que nossa família negou. João, tocado, abraçou-a pela primeira vez como família, não como salvador ou aluna, um gesto platônico que selava a irmandade. De volta à rotina, o restaurante pulsava com nova energia, aulas de culinária para casais quer, onde João ensinava não só receitas, mas como temperar relacionamentos com paciência. Sofia, inspirada, lançou uma fundação, Vinhos do Coração, doando lucros para abrigos LGBTQ+ em Porto e Faro, com João como embaixador. Mas o idílio foi interrompido por um conflito interno. A mãe de João, visitante de Évora, confrontou Sofia em particular. Você é uma distração rica para meu filho. Ele precisa de um homem, não de caridade feminina. As palavras, enraizadas em tradições rurais onde a homossexualidade ainda era tabu, feriram Sofia profundamente, e quando suas próprias inseguranças bissexuais. Ela confrontou João: sua mãe tem razão. Eu sou só uma âncora, não uma parceira de jornada. Ele, magoado pela intromissão, defendeu: ela não entende. Você é a irmã que eu nunca tive, a força que Miguel precisa. A tensão escalou quando a mãe, em um jantar familiar no Alentejo, revelou um segredo devastador: o parceiro falecido de João tivera um caso paralelo, um fato que ela soubera e ocultara para proteger o filho. Era por isso que ele bebia tanto, confessou ela, lágrimas nos olhos envelhecidos. João, o mundo desabando como um castelo de cartas, fugiu para as planícies alentejanas, deixando Sofia com Miguel em Lisboa. Sozinha, ela enfrentou a mídia que farejava fraqueza, bilionária abandonada pelo chefe gay. Mas em vez de recuar, usou a plataforma para uma live emocional: amor não é perfeito, é sobreviver às verdades que doem.
A honestidade viralizou, trazendo apoio de comunidades que eram em todo o país, de Trás-os-Montes a Madeira. João retornou transformado, após dias em retiro com monges beneditinos em Alcobaça, onde aprendeu perdão através de orações silenciosas. O passado não define o pai que sou, declarou ele a Sofia, reunidos no mosteiro dos Jerónimos. Mas a reviravolta veio com uma gravidez surpresa, não de Sofia, mas de uma amiga lésbica dela, Marta, que, após inseminação artificial, pediu a João para ser padrinho, e quando sua própria jornada de paternidade inesperada. O pedido reacendeu ciúmes velados em Sofia: você vai ser pai de novo. E eu, o que sou nisso tudo? O conflito explodiu em uma discussão acalorada no bairro Alto, onde bares de fado testemunharam gritos misturados a copos quebrados. Você teme ser deixada para trás, como eu temi com o passado, acusou João. Ela rebateu: e se eu quiser mais? Não romance, mas um laço que me defina além do dinheiro. A resolução veio através de terapia conjunta, recomendada por um psicólogo que era em Cascais, onde ondas quebravam como metáforas de liberação. Sessões revelaram camadas: o medo de Sofia de envelhecer sozinha, o de João de repetir perdas. Eles emergiram mais fortes, C.O. padrinhos de Marta, celebrando o nascimento em uma festa no Douro, com vinhos fluindo como rios de aceitação. Mas o clímax se aproximava com uma ameaça externa, um takeover hostil na empresa de Sofia, orquestrado por acionistas conservadores que usavam seu estilo de vida como alavanca. Desista da fundação ou perca tudo, ameaçaram em uma reunião tensa em Vila Nova de Gaia. Sofia, encurralada, virou-se para João: me ensina a cozinhar sob pressão, como você faz em noites lutadas. Juntos, eles contra-atacaram. João infiltrou-se como consultor gastronômico em um evento corporativo, gravando confissões de corrupção entre taças de Porto. A evidência, vazada anonimamente, derrubou os conspiradores, salvando o império. No aftermath, Sofia, de joelhos no escritório com vista para o Douro, suplicou novamente: obrigada por me ensinar que amor é estratégia, não só emoção. João riu, aliviado: e você me mostrou que vulnerabilidade é o ingrediente secreto. Com Miguel e o novo bebê como símbolos de continuidade, eles brindaram ao futuro, onde preconceitos se dissolviam como açúcar no chá. A Fundação Vinhos do Coração floresceu, transformando vinhedos marginais em centros de retiro para famílias LGBTQ mais deslocadas, com João liderando workshops de culinária curativa, pratos que contavam histórias de resiliência, como uma feijoada alentejana adaptada para veganos que é. Sofia, agora ícone de empoderamento, palestrava em TEDx Lisboa sobre o preço do amor autêntico, citando João como mentor. Miguel, com 3 anos, desenhava famílias coloridas em guardanapos do restaurante, distribuindo-os a clientes como talismãs. Mas sob a superfície de harmonia, sementes de dúvida brotavam. Um pretendente de João, um barman carismático de Coimbra chamado Rui, entrou em cena durante um festival de queijos em Serpa. Rui, com tatuagens de âncoras marítimas e um sorriso que desarmava, flertava abertamente, convidando João para saídas sem Miguel: hora de você viver, não só sobreviver. Sofia, testemunhando de longe, sentiu um aperto inexplicável, não ciúme romântico, mas medo de perda. Ele merece isso, repetia a si mesma, mas internamente questionava seu papel: seria ela a tia rica e eterna, ou algo mais profundo? O conflito irrompeu quando Rui, após um jantar romântico no restaurante, propôs a João uma viagem à Espanha, sem bebês, sem dramas, só nós. João hesitou, consultando Sofia em uma caminhada pelo aqueduto das águas livres. Eu amo ser pai, mas... e se eu puder ter ambos? Ela, forçando um sorriso, encorajou: vá. Aprenda a equilibrar, como eu aprendi com você. Mas naquela noite, sozinha em seu palacete, Sofia chorou, confrontando seu próprio vazio, um date arranjado com uma executiva lésbica em Aveiro terminar em superficialidade, destacando o quanto João a moldara. A reviravolta veio abruptamente. Durante a viagem, Rui revelou intenções egoístas. Ele era um influenciador oportunista, usando João para ganhar visibilidade em redes sociais postando fotos manipuladas que pintavam uma família perfeita falsa. O escândalo explodiu quando posts vazios de afeto viralizaram, atraindo haters que acusavam João de vender sua alma por likes. Humilhado, João retornou a Lisboa de trem noturno, encontrando Sofia à estação de Santa Apolónia com Miguel dormindo no colo. Eu fui tolo, confessou ele, exausto. Ela, sem julgamento, levou-os para casa: não tolo, humano. Amor ensina erros, lembra. Juntos, eles expuseram Rui em um vídeo honesto, transformando a dor em lição para a Fundação, um módulo sobre relacionamentos autênticos na era digital. Mas o verdadeiro drama se desenrolou com a saúde de Sofia. Um diagnóstico de esgotamento crônico, consequência de anos equilibrando impérios e emoções, levou a um colapso durante uma gala em Sintra. Hospitalizada no Hospital da Luz, ela acordou com João ao lado, Miguel desenhando corações em um papel ao seu travesseiro. Você me salvou de novo, murmurou ela.
Ele, olhos úmidos, respondeu, não eu, nós. Mas prometa descansar, amor não suporta ausências. A recuperação em uma vila nos arredores de Cascais tornou-se um período de introspeção. Sofia aprendeu meditação com monges tibetanos convidados por João, enquanto ele cuidava de tudo, cozinhando sopas de abóbora reconfortantes. Ali, uma confissão mudaria tudo. Eu te amo, João, não como amante, mas como o irmão que meu sangue me negou. Fica comigo, para sempre. João, tocado, aceitou, mas o destino testou o pacto com uma herança inesperada, o testamento do irmão de Sofia, revelado post-mortem. Ele falecera em segredo na Tailândia, deixava a ela não só vinhedos, mas a custódia compartilhada de uma sobrinha adolescente, Clara, uma garota que era de 15 anos fugitiva das ruas de Porto. Clara chegou rebelde, tatuagens frescas e piercings, acusando, vocês são só ricos fingindo família. O conflito foi intenso, Clara sabotava jantares, fugia para bares em Bairro Alto, e quando as próprias rebeliões juvenis de João. Sofia, inexperiente em maternidade, suplicou a João, ensina-me a amá-la como você ama Miguel. Ele, paciente, organizou noites de histórias, contos de sua vinda alta em Évora, das noites de fado chorado em Lisboa. O clímax veio durante o orgulho de Lisboa, quando Clara, influenciada por extremistas online, questionou marchar, é só show para heteros se sentirem bem. João e Sofia a levaram à parada, mas uma contramanifestação violenta, pedras voando, gritos homofóbicos, separou o grupo. Clara, apavorada, escondeu-se em uma rua lateral, onde João a encontrou, abraçando-a enquanto sirenes soavam. Medo não define coragem, sussurrou ele. Sofia, ferida levemente por uma pedrada, juntou-se a eles, e o trio emergiu unido, com Clara gritando slogans pela primeira vez. A noite terminou em uma festa privada no restaurante, com Clara cozinhando ao lado de João, seu primeiro prato, um ensopado desajeitado mas cheio de alma. Com Clara integrada, agora ajudando na fundação, projetando logos com toques grafite, a família expandida enfrentava novos horizontes. Miguel, aos 4 anos, idolatrava a irmã grande, e João sonhava com uma filial do restaurante em Porto, perto das raízes portuenses de Sofia. Mas o passado ressurgia como névoa matinal. O ex-marido de Sofia, divorciado há anos mas amargurado, processou por direitos sobre a herança familiar, alegando que sua bissexualidade a tornava instável para a custódia de Clara. O tribunal em Leiria tornou-se arena de julgamentos velados, com advogados citando estilos de vida alternativos, como o risco. João testemunhou, voz firme, amor que era é o mais resiliente, veja como curamos feridas que o normal deixa sangrar. Sofia, estressada, recaiu em padrões antigos, cancelando terapias para noites de trabalho. Eu não posso falhar com Clara como falhei comigo, confessou a João em uma visita ao túmulo do irmão em um cemitério discreto no Douro. Ele, compreensivo, organizou uma intervenção familiar, uma viagem de trem para o Alentejo, parando em vilas onde contavam histórias locais de amor proibido, de pastores gays em planícies infinitas a mulheres bissexuais em conventos escondidos. Clara, tocada, desenhou um mural para o trem, Amor Sem Fronteiras. O processo ganhou tração pública, competições online apoiando Sofia, mas o clímax veio quando o ex, em um depoimento, revelou um affair próprio, hipocrisia exposta por investigadores de João, que usaram contatos da fundação para desenterrar verdades. Vitória judicial veio, mas a um custo emocional. Clara, traumatizada pelas audiências, rebelou-se novamente, fugindo para Évora e contatando a mãe de João em busca de normalidade rural. A busca desesperada levou Sofia e João pelas estradas poeirentas, parando em feiras onde o cheiro de chouriço assado misturava-se a pânico. Encontraram-na em uma romaria religiosa, debatendo fé e identidade com a avó improvável. Eu quis fugir do caos, admitiu Clara. A mãe de João, evoluída, abraçou-a. Caos é vida, menina. Meu filho me ensinou isso. A reconciliação em uma ceia alentejana, migas com carne de porco, histórias ao redor da lareira, solidificou laços, com Clara de se identificar, mas com visitas regulares ao interior. Uma reviravolta alegre surgiu. João recebeu uma proposta para um livro de receitas ilustrado por Clara, publicado por uma editora que era em Barcelona. Mas o conflito subjacente era o envelhecimento de Sofia. Aos 45, ela enfrentava uma crise de meia-idade, questionando legados além do dinheiro. O que deixo para Miguel e Clara além de vinhedos? Perguntou durante uma colheita no Douro, mãos sujas de uvas. João, colhendo ao lado, respondeu, deixe histórias. Como as que cozinhamos juntos. Inspirados, eles criaram um podcast, Caldo de Corações, narrando episódios de superação, do choro de Miguel à fúria judicial, com áudio gravado em cozinhas caseiras. O ápice de tensão veio com uma pandemia simulada no enredo, uma crise econômica pós-eleições, onde preconceitos ressurgiam, com leis propostas limitando adoções que er. A família mobilizou, Sofia doou milhões para defesa legal, João cozinhou refeições para protestos em Rossio, Clara organizou arte de rua em Lisboa.
Durante um comício em Coimbra, uma bomba caseira, ameaça de radicais, explodiu perto, ferindo ativistas. João, protegendo Miguel, gritou por Sofia, que, no palco, desmaiou de exaustão. No hospital, acordando com o clã ao redor, ela jurou: nós vencemos isso juntos. A investigação levou a prisões, e a campanha virou lei favorável, celebrada em uma festa no Tejo, com fogos iluminando a ponte 25 de abril. Anos fluíram como o Douro em cheia, trazendo maturidade e mais testes. Miguel, aos 7, entrava na escola em Lisboa, enfrentando bullying por dois pais ricos, na verdade, João e a memória do falecido, mas fofocas distorciam. João, coração partido ao buscá-lo choroso, confrontou a direção: meu filho aprende amor em casa, ensinem-no em sala. Sofia, usando influência, implementou programas anti-bullying em escolas privadas, mas o incidente reacendeu debates internos: somos visíveis demais, questionou João. Ela rebateu: visibilidade salva vidas, como a sua salvou a minha. Clara, agora 20, estudava design em Porto, namorando uma ativista trans, e trazia desafios. A namorada, Lia, acusava a fundação de elitismo, ignorando raízes marginais. Um jantar tenso no restaurante culminou em gritos: vocês vendem amor em garrafas caras. Sofia, ferida, refletiu com João: ela tem razão. Somos autênticos. Eles reformularam a fundação, adicionando bolsas para artistas trans de bairros periféricos, com Lia como consultora. A reconciliação veio em um festival de arte que era em Évora, onde Clara expôs murais inspirados em suas histórias, vendendo-os para financiar o programa. Uma reviravolta pessoal atingiu João. Aos 40, um check-up revelou um problema cardíaco hereditário, e quando a morte do parceiro. Não posso deixar Miguel órfão, confidenciou a Sofia em uma consulta no IPO. Ela, devastada, mobilizou os melhores especialistas em Madrid, mas o medo uniu-os em uma viagem a Fátima, ironicamente, onde preconceitos nascem, mas milagres também. Ajoelhados na capela, João orou por força, Sofia por sabedoria. O tratamento, uma cirurgia bem-sucedida em Lisboa, marcou o renascimento. João adotou uma dieta única, suas próprias receitas light, e escreveu um capítulo no livro sobre cozinhar com o coração saudável. O clímax final veio com uma herança dupla. O pai de Sofia, agora idoso e arrependido, legou-lhe não só fortunas, mas confissões gravadas. Ele tivera um amor secreto gay na juventude, suprimido por dever familiar. Eu invejei sua coragem, filha, disse na fita. O choque levou a um confronto emocional em Belém, onde o velho, em cadeira de rodas, encontrou João: você é o homem que eu poderia ter sido. Lágrimas lavaram décadas, e o patriarca tornou-se avô ativo, contando histórias de marinheiros que eram nos descobrimentos para Miguel e Clara. Na quietude final, com o restaurante lotado em uma noite de ano novo em Alfama, João ergueu uma taça: ao amor que suplicamos, aprendemos e compartilhamos. Sofia, ao lado, sorriu: de um bebê chorão a uma família eterna. Fogos sobre o Tejo iluminaram rostos, Miguel rindo, Clara abraçando Lia, o pai de Sofia brindando, um tapete de estrelas tecendo finais felizes em meio a cicatrizes. Sua jornada, de entendimentos a abraços, provava: amor, como um bom vinho português, amadurece nas provações, enchendo taças vazias com esperança infinita.